Fala povo, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vamos reagir a uma música do Big Mikeiro, criador original Fragmentação, de Lord of the Mysteries, beleza? É uma música que eu não tinha assistido ainda, não escutei e já tinham me pedido aqui nos comentários, eu só enrolei pra trazer mesmo. Vamos lá, 3, 2, 1, play. Quando o criador original despertou, não houve aurora, houve colapso. O céu abriu o peito, a matéria tremeu, o misticismo sangrou. Seu corpo absoluto entrou em fragmentação, e do trono despedaçado nasceram ecos, vontades e naturezas em guerra. Então vieram personalidades rivais, buscando primazia no retorno. O infinito lutava contra si mesmo no abismo. Dois centros ergueram-se da ruína. O Deus todo-poderoso primordial, afundado no mar do caos, e o digno celestial, velado no castelo de Sefirah. Antes da guerra aberta, ambos semearam o futuro. Âncora, símbolos, religião, misticismo, Bravo. igrejas, rituais, estruturas de futura ressurreição. Cada selo era um testamento, cada oração uma faca deixada para outra era. As Sefirot tremeram como altares arrancados do vazio. Consciências remanescentes tentaram suprimir outras consciências. Ninguém herdava poder sem herdar também fome. E acima dos tronos a lei universal começou a sussurrar: convergência. Caralho! Nem mesmo os pilares escapam ao preço do poder. Nossa, vou até voltar um pouquinho. Deixa eu falar o seguinte, ó. Deixa eu voltar mais um pouco. Tá, beleza. Tá, eu achei que ele ia falar mais do primordial, mas eu fiquei pensando, porque a gente não tem tanta coisa assim do primordial pra falar, né? Basicamente ele meio que se desfaz, ele, entre aspas, morre, a gente não tem essa informação 100% do que acontece, e a partir dele nasce todas as coisas que a gente conhece, né? Ele meio que some, ele se despedaça, ele se fragmenta para buscar para trazer os caminhos, traz as sefirás e tudo o que a gente conhece aqui. Ele meio que molda a realidade, né? É realmente um deus muito acima de tudo que a gente conhece. Aí, depois disso, que se cria tudo, se cria os caminhos, se cria sequências, se cria os poderes, né? Tudo meio que vai voltar a tentar, vai tentar se juntar, né? Vai tentar voltar ao total, ao seu todo, para o primordial retornar. Então, tudo na verdade é uma morte e um renascimento do primordial. Inclusive, quanto maior você vai subindo de sequência, mais você vai chegando nessa situação. E a mesma coisa serve em sequências baixas, né? Você que é de uma sequência muito baixa, você provavelmente vai ter algum problema com o sequência zero, que comanda toda a sequência. O cara, quando chegar na sequência zero, ele vai ter um problema com o pilar. O pilar provavelmente vai ter problema com o primordial. Então sempre tem alguém acima que tá tentando retornar ao seu total, né? E esse é a graça, na verdade, e o problema do caminho do divino que a gente fala, né? Que é o caminho de você. Você não ganha poder com esse poder Beyonder aí que ganha. Você toma a poção, mas você tá basicamente colocando o poder de um ser em você. Não é à toa que você atua pra enganar o poder, mostrando que você está se tornando mais perto da existência, sabe? É por isso que o poder é atuar, não é tipo. Como eu poderia dizer, você vai se perdendo de você vai se tornando outra pessoa pra se tornar mais próximo da pessoa que tem o poder, sabe? E isso é uma filosofia muito boa pela história. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. Enfim, a música tá conseguindo trazer essa coisa, né? Esse tipo de lei que rege o mundo de Lord of the Mysteries. Pra quem não entende, eu acho que consegue ter uma noção do que é cada coisa. Eu acho que muita gente assistiu as músicas do Arrodes, que ele conta um pouco sobre os pilares, né?
E essa música meio que mostra um pouco por trás deles o que que é, né? Como funcionam as leis por trás deles. Enfim, vamos continuando aqui. Qualquer coisa eu falo mais no final. Muito boa a música. Nem mesmo os pilares escapam ao preço do poder. Quanto mais alto o trono, Ó, exato. mais funda a lei da convergência. A gente acha que, tipo, o Digno Celestial tá fazendo isso e aquilo porque ele quer o corpo do clã e a coisa vai acontecer e ele é o cara por trás de tudo. Mas não, ele também sofre com isso, né? Ele tem um problema de um ser maior ainda. E, e tudo vai ser assim, né? O mundo é regido por essas leis, não é algo que eles podem alterar. Mesmo eles que são monstros, que podem destruir o mundo, que podem fazer um monte de coisa, eles ainda são obrigados, vivem sob as leis dos céus, que faz parte deles, né? É inerente ao mundo, né? É bem interessante isso aí. Nem mesmo os pilares escapam ao preço do poder. Sefira chama, Sefira, vontade chama, vontade toda coroa sonha devolver o mundo ao Criador. O digno celestial moveu a mão sobre o continente ocidental e selou 7 Sefirote em domínios proibidos. A cidade da calamidade, o rio da escuridão eterna, a nação da desordem e outros altares de apocalipse adiado. Não foi misericórdia, foi cálculo, atraso, armadilha e preparação. As Sefirot seladas não dormiam em paz, eram cofres com dentes, portões respirando sob névoa e sangue até nelas. Vontades antigas buscavam apagar outras vontades, como brasas enterradas recusando a morte. O filho do caos tentou reaver o que perderá na divisão, mas foi enganado, mutilado e repartido pela própria busca. Parte de sua consciência foi aprisionada na lâmpada dos desejos, parte vagueou do lado de fora como a névoa incerta. A nação da desordem permaneceu como herança incompleta. Nada estava morto, tudo aguardava vaso, nome, retorno. Até os fragmentos sonhavam ser inteiros outra vez. Mas o Deus Todo-Poderoso, primordial, também avançou além do limite. Ele e o digno celestial acomodaram poder demais, focaram Sefiró demais, ergueram sobre si um peso que nem mesmo um pilar sustenta sem ruir. Então a regra eterna desceu como sentença. Tudo que foi partido busca reúne-se. Tudo que tocou o princípio é puxado de volta ao princípio. A convergência não dorme, a convergência não esquece. A guerra dos pilares deixou de ser escolha e tornou-se tragédia inevitável. Mar do caos contra castelo de Sefira, onipotência contra névoa, mundo astral, contra mundo espiritual. O Deus Todo-Poderoso, primordial contra o digno celestial. Quando caíram quase ao mesmo tempo, a realidade escureceu. O sol pareceu morto, tronos vazios fumegaram sobre cadáveres divinos. Dos restos nasceram os deuses antigos e a era dos deuses começou. Sobre ruína, blasfêmia e herança maldita. Omebela tombou como eco antigo. Zedos deixou sua marca e lançou sua maldição. A barreira da terra enfraqueceu. A cidade da calamidade ainda arde. O rio da escuridão eterna ainda chama um senhor. A nação da desordem ainda sonha a rebelião. Toda era posterior nasceu dessa guerra e toda ascensão futura pisaria nos ossos desses pilares. Nem mesmo os pilares escapam ao preço do poder. Quem toca o princípio desperta também o fim. Brabo. Ô, seguinte, o final dessa música aqui, que já tá quase no final, né? Essa parte final ali que conta da Cidade das Calamidades e tudo mais, isso é do livro 2, né? Porque eu tenho alguma coisa que eu sei, mas eu não sei muito. Então, essa partezinha final eu acabei não entendendo tanto. Mas porque eles seguem a um próprio Deus, né? Foi o que a música disse, pelo menos ali, que eles já... essa luta meio que já selou o destino de muitas outras coisas que aconteceriam no futuro. E é bem interessante de ver desse jeito, né? E eu acho que muitas coisas vão ser reveladas também agora
no livro 2. Eu, como tô no início do terceiro volume, tô meio sem tempo pra ler, então eu leio poucos capítulos por dia, né? O horário que eu iria ler, eu fico fazendo react, fazendo vídeo pro YouTube. Então eu não tenho todas as informações, mas parece interessante, cara. Eu tem algumas coisas que eu tô evitando pegar spoiler, porque eu ainda tô no hype de ler, né? De querer saber mais sobre a história, mas eu quero saber do jeito normal. Porque eu acho que quando você assiste, que nem assim, quando a gente vê um vídeo e pega a informação a partir do vídeo, você pega meio que a visão da pessoa sobre o assunto, o ponto de vista da pessoa sobre a novel, por exemplo. Então, às vezes, você. Uma informação é uma informação, tá ali, né? Todo mundo vai ler e vai entender do mesmo jeito. Mas o conceito, o jeito do personagem, coisas que são mais abstratas, você acaba absorvendo muito de quem te passa a informação. Então, eu quero continuar lendo, terminar de ler, e aí para conseguir manter meio que a minha própria visão da história, né? Mas bem interessante a música. Vou voltar um pouquinho. Desperta também o fim. Nem mesmo os pilares escapam ao preço do poder. Da fragmentação veio a disputa, da disputa veio a guerra, da guerra vieram selos, os deuses e a muralha em ruína. E quando o castelo de Sephiroth abrir seu trono ferido, o mundo compreenderá a verdade enterrada. A Guerra dos Pilares foi apenas o primeiro passo para o retorno do Lord of the Mysteries. Lord of the Mysteries. Ó! Caralho! Lord of the Mysteries. Lord of the Mysteries. Nossa, muito bom, velho. Que isso? Ó, é o seguinte, eu entendi que. Eu já sabia que eles lutavam e que os dois meio que morriam numa batalha um contra o outro, né? E na música, se eu não me engano, do Digno Celestial do Rhodes, ele fala: pô, você quer mesmo vir contra mim e tal? Ele meio que acha meio estúpido o antigo. Não é o antigo Deus Sol, né? Pô, como é que é o nome dele? O Pilar mesmo, né? O antigo Deus Sol é o que vem depois. É o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso chega nele e meio que eles vão lutar. E ele meio que fala que, apesar de que isso é inerente, é uma coisa que não tinha como fugir, ele acha meio burrice os dois lutarem um contra o outro. Então eu achei que era alguma treta entre eles só. Mas não, né? A música aqui deixa mais claro que a luta deles ocorreu porque os dois já estavam meio que. Eles já tinham adquirido poderes demais, Sephiroth demais, tinham eles estavam muito cheios da divindade, de vários outros tipos de poderes, né? Que eles já tinham ultrapassado o que um pilar conseguia aguentar, né? Lá ele, de características e todas essas outras fontes de poderes que eles tinham. Então eles já estavam ao ponto de despertar o criador, né? Do primordial descer neles. Então é meio complicado. Foi uma luta meio forçada. Então os dois sabendo que eles precisariam morrer para tentar renascer de alguma forma, os dois eles meio que armam cada um o seu plano para retornar à vida, né? E a partir daí faz mais sentido porque eles fizeram toda aquela preparação, toda a maneira que eles resolveram as situações e deixaram as próprias Sefirás para trás, né? O, Inclusive o Digno Celestial fez muita coisa, que ele selou todas as outras Sefirás, ele pensou bem mais à frente, né? Então, acredito que ele teria mais visões do que ia acontecer, porque as características dele é muito roubado, né? Os poderes que ele domina, pô, me fugiu o nome agora, mas tem um nome tipo, do que ele domina, não é singularidade, não é autoridade. As autoridades que ele domina, que fazem parte dele, são muito fodas e elas falam muito sobre destino, é, sobre você prever o futuro, sobre você saber meio que o que vai acontecer, né? Ele controla também o espaço-tempo, tem toda aquela história, assim. Ele é um personagem que é muito difícil de lidar por causa disso. E, enfim, gostei da música, tá? Música muito boa. Costumo gostar bastante das músicas do Big Mikeiro. Deveria trazer mais até pro canal. E é isso.
A gente sempre vai aprendendo alguma coisinha a mais. Essa é uma música que não conta tanto a história em si, ela meio que tenta passar a ela passa os eventos, mas contando meio que com uma abordagem mais externa, né, não é uma parada tipo: "Ah, o Digno Celestial foi lá, fez isso, isso e isso. O Deus Todo-Poderoso fez isso, isso e isso, e aí isso acontece". Não, como você vê de fora, você consegue meio que passar uma visão mais abstrata das coisas, e eu acho muito legal isso aí que ele faz. Enfim, eu vou ficando por aqui, tá, que eu ainda tenho mais um monte de vídeo pra gravar, gostei bastante. Vou trazer o do Ouroboros também, Ciclo do Destino daqui a pouco. E é isso. Falou, até a próxima. Valeu!